Crônicas, capítulo 22, diz assim: Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das folhas das portas e os para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios os traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço, e tenho, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante, para o nome e a glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou, e Davi em abundância, antes da sua morte. Irmãos, uma realidade que talvez seja, que talvez não, que é uma certeza, que é uma realidade de todos nós, e alguns fatos que nós passaremos é que daqui a 5 anos, alguns dos nossos filhos e netos estarão entrando nas escolas, nas faculdades, e que daqui a uns 10, 15 anos, alguns dos nossos integrantes, crianças e filhos e netos estarão pensando em casamento, com quem casar, e qual casa comprar, qual carro comprar, e qual profissão exercer, e daqui a uns 25 anos, 30 anos, alguns dos nossos filhos e crianças e netos experimentarão e entenderão que algumas das suas expectativas das suas vidas não se cumprirão, e alguns dos seus sonhos não se realizarão, e aprenderão a viver as frustrações da vida, e que daqui a uns 40 anos alguns dos nossos filhos e netos terão filhos, e alguns talvez até já netos, e alguns de nós seremos avós e não porque bisavós. Mas o fato, irmãos, é que daqui 100 anos, todos nós estaremos mortos. Esse é um fato. Esse é um fato que é bom entendermos que a morte ela é uma bênção do nosso Senhor, enquanto Ele não nos permite viver nesse corpo pecaminoso pela eternidade, mas na sua imensa graça Ele permite que a gente saia desse corpo pecaminoso através do Espírito, e que a gente possa agora em Jesus, no sangue de Jesus, no corpo, na palavra de Jesus, em crer em Senhor Jesus Cristo, nós possamos ter um corpo glorificado algum dia. Mas o que nós podemos deixar nas nossas vidas, através dessa reflexão que eu quero deixar para vocês essa noite, que o que você pode realmente deixar para alguém é um legado. O que um ser humano, que você pode realmente deixar para alguém de mais valioso, de mais importante, é um legado. O legado ele é feito, nós somos capazes de deixar bons e maus legados. Nós que somos pais, eu quero chamar a atenção de nós que somos, vocês que são avós, nós que temos a responsabilidade, nós que temos crianças na nossa igreja, nós que temos projeto de crianças na nossa igreja, nós que convivamos com crianças, nós que muitas vezes somos líderes, e nós temos uma responsabilidade de ser exemplos para uma nuvem de rodeados de testemunhos que nós estamos vivendo. Nós temos uma grande capacidade de deixar legado. E isso prova ao longo da história como pessoas, elas são responsáveis de deixar bons e más legados. Pessoas boas e pessoas ruins. Pela própria vida que nós vimos de Moisés, de Josué, que nós estudamos nesses dias, onde a Bíblia narra que o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué. Olha que incrível isso! Um líder, ele é capaz de liderar toda uma nação a servir aos pés do Senhor por conta de uma figura de Josué, que a Bíblia diz que ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita.
E ele faz com que todo o povo, toda a sua geração, seja temente a Deus, e a próxima geração também que veio após a ele. Toda a geração que morreu, que Josué deixou o seu legado, foi uma geração que temia ao Senhor. Até vir uma outra geração que não conheceu a Josué, que também não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Uma tragédia, onde o povo ficava um tempo sofrendo e um tempo abençoado, um tempo sofrendo e um tempo abençoado. E essa figura de Josué era tão importante nesse legado para uma outra figura de líder, que é Moisés. Moisés, que teve a sua importância em formar um povo que soubesse e aprendesse a adorar o Senhor Deus, onde eles viveram 400 anos desaprendendo a adorar a Deus, porque eles estavam dentro de uma nação idólatra que adorava vários deuses. E Moisés teve esse legado de fazer com que o povo aprendesse a amar a Deus através dos seus mandamentos, através da construção do tabernáculo, e ele aprende a entender como que Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que ele quer que você faça bem feito, e é onde ele mostra todos os caminhos, onde ele deve ser encontrado, e ele dá todos os exemplos que servem para a gente hoje. Esse líder Moisés, o responsável para ensinar uma nação toda a amar e adorar o verdadeiro Deus, também fruto de um grande líder, ou melhor, de uma grande líder, que não é tão mencionado, Joquebede, a sua mãe, que foi uma líder responsável em ter poucos momentos pela opressão que o seu povo vivia, dos seus pequenas crianças estarem sendo assassinadas, e ela, num ato de fé, preserva seu filho, onde ela coloca no cesto e é levado através da correnteza até os braços das filhas do faraó, aonde essa pede para que uma mulher hebreia cuide, e de uma forma milagrosamente esse filho volta para a mão dessa mãe, e essa mãe, ela dá tudo para esse filho. Ela fala: eu não sei quanto tempo que eu vou ter, mas eu vou entregar tudo que eu puder para esse menino. E ela começou a contar as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, das promessas que tinha com o povo hebreu, e ela sabia, ela tinha essa esperança, ela tinha essa visão de propósito, e ela passa tudo isso para esse filho, no máximo que ela podia, e ela devolve esse menino para o regaço da família real egípcia. Mas Moisés nunca esquece das promessas do seu povo de Israel. Nunca. Poucos momentos, talvez naquele início, 1, 2, 3 anos no máximo, Joquebede passa tudo, talvez menos, o tempo da amamentação, 1 ano, 8 meses, 6 meses. Quanto que é o tempo de um auxílio maternidade? 4 meses. O auxílio maternidade de Joquebede talvez tenha durado isso daí, que ela tinha que devolver o filho, e ela entrega tudo para esse menino. Uma líder que deixou um legado para o grande Moisés, um dos grandes profetas que forma um novo líder, o grande Josué, que conquista as muralhas de Jericó e conquista as terras prometidas. Temos vários e vários exemplos. O próprio pai Jacó, aonde, enquanto ele chamava Jacó enganador, ele tem 10 filhos que tinham a sua mesma postura de lutador, de guerreiros, mas quando ele tem uma luta com Deus em Peniel, ele realmente encontra Deus e ele luta com Deus. E é isso que é o encontro com Deus. É impossível nós encontrarmos com Deus e a gente não ter um encontro verdadeiro ao ponto que Ele muda a nossa vida e muda todo o nosso caráter, a nossa identidade. Ele muda a identidade de Jacó, e agora, após esse encontro com Deus, ele passa a ser conhecido como Israel. E os filhos da sua conversão, os filhos após o encontro dele com Deus, é José e Benjamim, filhos tementes a Deus, filhos que se tornaram prósperos. E o próprio José, ele traz isso daí, ele traz a importância, ele traz esse legado agora que Israel deixa para ele, de como é importante confiar e amar a Deus. E ele se torna o grande José, governador do Egito, por conta do legado de um pai que amava a Deus, que aprendeu a amar a Deus. Nós somos responsáveis por deixar legados, irmãos. Muitas vezes nós queremos ser líderes,
mas nós não temos capacidade de construir legados. Às vezes nós queremos liderar, mas liderar o quê? O que nós vamos liderar? O que nós temos que liderar? Apóstolo Paulo, formador de jovens pastores, passando por Creta, deixa Tito. Passa em Éfeso, eu vou deixar você aqui, Timóteo. O jovem Timóteo, ele fala: ninguém te despreze pela sua juventude, por isso manuseia bem a palavra. Formador de líderes, forma igrejas. Timóteo, um grande formador de igrejas. Tito, o jovem Tito, não tem a ver com quanto tempo você tem de igreja, tem a ver com o legado que você quer deixar e a oportunidade de você aproveitar, de viver esses legados. A vida significa isso, irmãos. O próprio Jesus deixa um legado para 12 homens que estão dispostos a morrer exatamente como ele morreu, assassinados. Paulo, degolado. Tiago, transpassado a espada. E Pedro falou: não me crucifique, que eu não sou digno de ser crucificado em pé, mas de cabeça para baixo. Isso chama legado. Isso chama visão de propósito. Qual é o legado que nós estamos dispostos a passar para os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos dispostos a deixar para a sua família, para a sua igreja? O que nós estamos construindo de legado? O que nós estamos construindo de valores que nós estamos passando para as próximas gerações? Quais são as nossas discussões? Qual que é a pauta do momento? Qual que é? O que nós estamos discutindo? O que a classe cristã está discutindo? O que nós estamos conversando? Qual que é o assunto? Está deixando legado? Está construindo gente forte que ama o Senhor Jesus Cristo? Está construindo um templo magnífico? Nós devemos responder essas perguntas. É importante porque da mesma forma que nós temos boas pessoas que deixam legados bons, nós temos pessoas e exemplos que deixam maus legados. Isso foi a própria história de Salomão, onde Davi deixa um legado para Salomão. Ele sonha, ele tem uma visão que o seu filho vai construir um templo magnificante, e Salomão até começa bem, ele pede sabedoria, ele sabe o que é valor, mas em algum momento ele começa a ficar soberbo. Ele começa a fazer negócios, e ele começa a expandir o seu reino através de casamentos, não mais confiando em Deus, como diz a meditação dessa semana, não mais confiando que o nosso escudo é Deus, mas confiando no seu poder agora de política, de fazer casamentos. Ele vai expandir o seu reino, e Deus sabia desse problema. Não somente o problema dele se idolatrar com os deuses dessas mulheres, mas ter um coração soberbo. Pela minha mão agora que eu vou expandir os meus reinos. E por conta disso, o legado que ele deixa para os filhos dele é terrível. Roboão perde 10 tribos por causa disso, irmão Júlio. Deus fala: por causa de Davi eu vou deixar um remanescente em Israel. Mas por causa de Salomão, por causa que a ira que Salomão me trouxe, eu vou tirar 10 tribos. E ele usa Roboão para dar um golpe em Israel e tira 10 tribos da mão de Israel. Israel fica somente com Judá e Benjamim. Olha a importância do legado, Márcio. Olha a importância como o seu exemplo pode ser fruto para outras gerações. Assim como foi os próprios sátrapas, a palavra é difícil, sátrapas, os presidentes, os governadores da Babilônia, agora que tentam oprimir Daniel, um homem temente a Deus, e eles criam uma emboscada para Daniel. E muitas vezes a nossa mente, as nossas atividades estão mais voltadas de como que nós vamos resolver os nossos problemas, como que nós vamos convencer pessoas, como que nós vamos conduzir as situações. E esse sábado nós falamos: vamos criar alguma coisa para que a gente pegue esse Daniel. Tem que pegar na justiça, não tem o que fazer. Ele ora para Deus, então é proibido orar. E Daniel é pego na sua justiça, mas assim como a meditação dessa semana diz, o nosso escudo é o Senhor, que livra das suas mãos o reto de coração. E ele livra Daniel, e o castigo que era para ser para Daniel da cova do leão é transferido a esses sátrapas e esses presidentes, e eles são jogados à cova do leão junto com seus filhos e as suas mulheres. Olha só, isso foi a mesma história de Acã. Lembra de Acã? O próprio guerreiro de Josué, onde Deus fala: conquiste
as muralhas de Jericó, mas não traga nada profanado desse povo para os acampamentos de Israel. E esse Acã, ele resolve olhar para uma túnica babilônica, alguns pedaços, alguns utensílios de ouro, de prata, e traz isso para dentro do acampamento de Israel, e Israel é amaldiçoado, e não consegue vencer mais nenhum exército, nem se for um exército de poucas pessoas. E aí Deus fala: vai até a família de Acã. E eles perguntam para o Acã, e Acã fala: eu peguei uma túnica babilônica, alguns objetos de prata que estão escondidos debaixo da minha tenda. E nesse momento Deus pede para Josué repreender e tirar esse mal do meio do povo. E a Bíblia diz que toda a família de Acã, os seus filhos e a sua mulher, foram apedrejados. Irmãos, nós somos responsáveis, nós líderes, nós pais, nós somos responsáveis, nós devemos ter a rédea dos efeitos colaterais e do legado que nós vamos deixar para as nossas famílias, para as nossas igrejas. Nós somos responsáveis das nossas atividades, nós somos responsáveis do nosso cargo de liderança, entendemos que isso é importante. Que líderes bons e líderes ruins vão deixar bons legados, e legados não tão bons assim como diz em Crônicas 22, no versículo 5. 1 Crônicas 22, no versículo 5. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser de sobremodo magnificante. E o que faz Davi ter uma visão de propósito, que faz Davi ser esse homem de deixar legado, ao ponto de ele olhar para o seu filho, ele preparar tudo para o seu filho, porque ele ainda era jovem, e ele quer preparar esse terreno para que esse filho construa um templo magnificante, é o fato de Davi ser um homem justo. Davi não é um exemplo de um homem pecador, ele não é um exemplo de como pecar, mas Davi é um exemplo de como se arrepender. E muitas vezes nós devemos se apropriar disso, entender que o que faz um homem realmente ser justo, que faz um homem ele ter uma visão de legado, ele amar a palavra de Deus, é justamente ser um homem justo. Porque o que faz o Davi pegar e se tocar do que ele fez, foi uma história simples do profeta Natan. Ele fala: havia um homem que tinha uma ovelhinha apenas, que ele tratava como a sua filhinha, e um outro homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E esse homem muito rico recebe uma visita, e ele, com muitas ovelhas, ele decide pegar justamente a ovelhinha daquele homem que só tinha uma como uma filha dele, e ele mata aquela ovelhinha para fazer um churrasco para esse visitante. E Davi fala: maldição, injustiça, que tal homem, que isso não aconteça no reino de Israel, e que tal homem seja morto. E o profeta diz: esse homem é você. E o que faz Davi mudar, o que faz Davi raciocinar, é o senso de justiça que estava no coração dele. É o senso que deve nos incomodar. É justamente esse incômodo espiritual diante do pecado, esse choro que Jesus diz: bem-aventurados somos nós que choramos, pois seremos consolados. E é justamente esse choro que Jesus espera. Muitas vezes não é o choro de uma lágrima que escorre, que pode até ser um choro tremendo, não de uma tristeza por algo que aconteceu, mas das mazelas das nossas atividades, das mazelas da nossa classe espiritual, de como nós vivemos e de como esse pecado nos incomoda, e que muitas vezes nós nos pegamos nos nossos quartos sentados pensando: Deus, por que eu fiz isso? Deus, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Meu Deus, que terrível. É somente um senso de arrependimento que faz com que você tenha uma mudança de visão, e que você não quer mais pensar no seu eu, não mais o que o meu coração quer, não mais o que o meu desejo quer, mas o que eu posso fazer e deixar de legado para as pessoas. Somente quando você tem esse senso de justiça, de bom pecador que você é,
E cada vez mais, quando você se aproxima de Deus, mais você se aproxima da luz e mais você vê o quanto pecador que você é. E mais você vê quanto que a sujeira aparece. Quando a luz está apagada, não aparece a folhinha, né? Quando a luz está apagada, não aparece a sujeira. Quando você começa a acender a luz, começa a aparecer a sujeira. E essa luz, igreja, ela só aparece quando você se aproxima de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, quando você se aproxima de Deus. E a pergunta é: o que nós queremos liderar? Qual que é o legado que nós queremos deixar? Liderando o quê? Se muitas vezes a gente não consegue obedecer a palavra de Deus, a gente não consegue ler a Bíblia um dia, a gente não consegue obedecer os pastores. Líder do que a gente quer ser? Qual que é o legado que as nossas igrejas da região diversa quer deixar? Qual que é o legado que a classe cristã quer deixar para a humanidade? Sendo que a gente não consegue obedecer às lideranças quando a Bíblia diz: se sujeitais a toda a instituição humana, tanto as boas e tantas más, tanto para os castigos de que praticam as maldades, tanto para os louvores de que os praticam bem. O que nós vamos liderar? Que legado que nós queremos deixar, sendo que muitas vezes a gente não tira um tempinho para decorar um versículo. Você que não decorou um versículo essa semana, que isso te incomode, você que não tem a prática de viver e a alegria de se debruçar na palavra de Deus, se isso não traga alegria, saiba que isso não está deixando legado. E nós estamos cada vez mais criando uma classe cristã, onde cristão é resumido, onde não bebe e não fuma. Eu conheço uma música evangélica, eu sou um cristão. Eu frequento essa igreja há 20 anos, eu sou um cristão. Eu conheço todas as músicas gospel, e eu não bebo, eu não fumo. Eu sou um cristão porque eu vim todo domingo na igreja. É só isso que nós temos. O que nós estamos sendo protagonistas? O que a igreja cristã está sendo protagonista onde nós vivemos, onde nós estamos sendo bênção na cidade de Garça, onde nós estamos sendo bênção na região de Garça, onde nós estamos sendo bênção nos nossos trabalhos, onde nós estamos sendo bênção nas nossas famílias, onde nós estamos sendo bênção nos bairros, aonde a classe cristã está sendo bênção, o que nós estamos conversando, o que nós estamos perdendo tempo e o que nós estamos sonhando. A gente está perdendo tempo em conversas tolas, ou nós estamos realmente perdendo ou investindo melhor o nosso tempo em sonhar e como nós queremos deixar esse legado? Por isso que muitas vezes a gente tem que trabalhar, muitas vezes tem que fazer igual o pastor Carlos faz mesmo. É difícil, tá bem velho, tá, mas tem que enfiar a cabeça no trabalho, e vai lá e carrega, e vai lá, o pastor de céu azul, 20 pessoas, pelo amor de Deus, pastor, olhem para mim que eu não sei o que eu faço, estou cheio de trabalho. A próximo encorajamento que eu vou dar para eles é: entre no trabalho, porque tem muita igreja que está perdendo tempo. A classe cristã está muito fraca. Nós nos orgulhamos dos nossos louvores, da nossa música gospel. Eu não ouço música secular e muitas vezes o que tem mais da música gospel é cópia de música secular, plágio de música secular. Cadê a inspiração? Se nós estamos copiando a classe secular e trazendo para o gospel, nós estamos nos orgulhando de sermos cristãos, porque nós vivemos o gospel, vivemos músicas evangélicas, sabe que você está consumindo música secular. E aí a pergunta é: aonde a igreja está se protagonizando? Nós somos protagonistas de qual mudança? E quando nós não somos protagonistas, quando nós não influenciamos, quando nós somos um líder que não influencia, como nós somos mães e pais que não deixamos legados, não ensinamos nossos filhos e nós não pegamos essa propriedade, nós não entendemos o quanto isso é importante, nós não criamos um legado, nós não criamos liderança e nós não criamos uma classe cristã pronta e apta a ser a mudança e ser a propulsora da esperança. E aí nós transferimos a esperança para o que tem na rua, nós transferimos a esperança para a política,
Nós transferimos a esperança para quem lidera por aí, porque a classe cristã, ela não tem mais capacidade de deixar legado. Por isso que nós temos um lado que idolatra a moralidade, outro do lado que se debruça no social. E eu volto a afirmar, não que eu estou deixando a cidadania, pelo contrário, mas a classe cristã, ela deveria ter ânimo. Muitas vezes a gente vem para a igreja para dormir. A gente vem para a igreja para tirar um cochilo. A gente vem para a igreja para reclamar. A gente vem para a igreja para ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente vem para a igreja para mostrar. Mas cadê a mudança? O que nós vamos liderar? Não mexe mais. Isso já não incomoda mais assim como incomoda Davi. O que eu fiz da vida? Deixa eu ver o que tem essa semana para eu estudar. Deixa eu ver o que eu tenho para participar. Deixa eu ver o que eu tenho para aprender, para eu deixar um legado para minha filha, para o meu filho, para o meu neto. Deixa eu ver o que eu posso ajudar. E muitas vezes a gente quer transferir para o alto escalão. Deixa para o presidente. Eu quero mudar com passeata, eu quero colocar alguma coisa na minha rede social, eu quero colocar alguma frase de efeito, eu quero compartilhar algum meme. É só isso que tem para a gente fazer hoje? É isso? Cadê a mudança da igreja e realmente apoiar as lideranças justas, mas falar, eu estou de olho no que você está fazendo. Nós somos aliados na justiça, porém nós somos protagonistas. E nós não transferimos a direção das nossas vidas para ninguém. Nós não sentamos no banco de carona das nossas vidas. Nós somos os pilotos, os motoristas das nossas vidas. Por isso não transfira a sua vida cristã para um líder, para um pastor. Para um pastor, mas o que o pastor diz é isso aí. Mas o que aquele pastor famoso diz é aquilo ali, é o que a Bíblia diz. O que você tem aprendido da Bíblia, até para você entender o que o seu pastor está dizendo, é verdade. E aí a gente tem, por aí, várias tragédias. A gente quer deixar a esperança da mudança da vida das pessoas na mão do governo, na mão dos influenciadores, na mão das empresas, na mão de quem que for. E a gente vê por aí, tragédia no Rio Grande do Sul, e é que a gente vai ver, doação, doação, doação. E a gente vê tanta doação, por quê? Porque as pessoas estão mostrando doação. Você viu doação do Rio Grande do Sul? Se você viu, é porque as pessoas mostraram doações. Quando a Bíblia diz que a sua mão esquerda não veja, que a sua mão direita vê. A gente tem classe cristã orgulhosa de falar, eu estou ajudando. Tal. Que você não tem que divulgar, não que você não tenha que compartilhar, doa nesse lugar, doa. Mas tudo tem um limite, né? Se usar um marketing, se usar uma publicidade, se pôr um logo, uma ajuda, é o que tem sobrado para a gente, transferindo as nossas responsabilidades do que nós possamos realmente usar para trazer esperança para as pessoas, para as autoridades. E por isso que a pergunta é, irmão, o que nós vamos liderar? O que a gente quer liderar? Você tem liderado a sua casa? Você tem liderado seus filhos? Você tem sido um exemplo de irmão que obedece, inclusive, à liderança da sua igreja? O que nós queremos liderar? Se nós somos a mudança, porque Deus é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que manda, Ele é o poderoso, por que nós não somos um protagonista e nós não somos uma classe cristã que realmente esteja disposta a não deixar nas mãos dos outros, mas nós somos o protagonista da mudança? A história aqui é templo. Aqui o que está falando, o que Davi está falando, é que ele sonhava, e ele sonha que o seu filho construísse um templo magnificante. E esse templo nada mais é, e nós sabemos que esse templo hoje é o seu
corpo que habita e é o templo do Espírito Santo, e como que nós estamos preparando e como nós estamos providenciando para que a nossa igreja, os nossos filhos tenham um legado e um sonho. Como que nós temos sonhando? Quais são os nossos sonhos? Qual é a visão que nós temos para os nossos filhos, netos, crianças que nós convivemos, sobrinhos? Qual que é a igreja? Qual que é o sonho que essa igreja tem para o legado das crianças dessa igreja? Você tem sonhado com as crianças dessa igreja como futuros pastores? Futuras mulheres que vão ter a missão de mãe, assim como o próprio apóstolo Apolo diz, que você seja preservado agora na função de mãe. E como que você, homem, tem vivido a sua responsabilidade de amar a sua esposa realmente, assim como Cristo amou e se entregou por ela, e tem preservado, e não passando e transferindo a responsabilidade para a mulher, mas preservando ela e fazendo de tudo para que ela possa exercer a sua missão. Não que a mulher não tenha que trabalhar, mas ela não deve trabalhar, e nós assumimos essa responsabilidade como homens. E realmente nós formatarmos uma classe cristã de filhos fortes, que estejam dispostos. O que você tem sonhado referente aos seus filhos? Qual que é o seu sonho referente às crianças da igreja? Qual que é o seu sonho referente ao legado da sua igreja? Você tem sonhado e você tem vivido um exemplo para construir, você tem construído esse legado para os seus netos? A gente tem que pensar nisso. Como que você está providenciando as coisas? O que você está preparando? Você tem conversado com o seu filho? Ei, filho, vou conversar uma historinha aqui. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Quantas vezes a gente pode falar: ah lá, filho, ah lá, estrelinha de Jesus, olha quem criou isso daqui, ó, foi Deus. E você tem a rédea da criação dos seus filhos. Você tem a rédea de realmente deixar um legado e pôr um legado, assim como Davi fez isso e consegue transferir esse sonho para Salomão. Como que você tem conseguido transferir esse sonho para os seus filhos, eles serem filhos do Senhor, se muitas vezes você é o primeiro a não ir para a igreja? Você é o primeiro a ser mandado pelo seu filho. Seu filho come a hora que quer, acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer, ao ponto de tirar você da igreja pelo que seus filhos e netos fazem o que ele quer. Como nós estamos assumindo esse legado e nós estamos mostrando para os valores? Como que você tem mostrado que você ama a palavra de Deus? Quantas vezes você abre a Bíblia e lê na frente de seus filhos, dos seus netos, da sua igreja? Muitas vezes a gente nem tem Bíblia. Muitas vezes nem Bíblia a gente tem. E aí você não tem a oportunidade de anotar, de escrever, de falar: nossa, como que a vovó ama a palavra de Deus, olha como que a vovó é, olha como que a mamãe é fiel à palavra de Deus, e quando ela pode, ela está lá, não por religiosidade, mas por compromisso. E muitas vezes nós deixamos esse compromisso, muitas vezes para satisfazer a vontade dos nossos filhos, e nós mostramos que nós não temos compromisso com Deus. Passamos valores horríveis. Nós transferimos o nosso legado para todo mundo, menos para nós. Ministério da Educação. Nós hoje nós temos nós temos a tranquilidade hoje de ter um ministério cuida da educação dos nossos filhos, ao ponto de muitas vezes nós relaxarmos e nós não tomarmos a rédea. E é justamente isso. Você quer que o governo eduque os seus filhos? Nós queremos transferir a educação dos nossos netos e da nossa classe, e nós vamos deixar isso, e nós não vamos ser os protagonistas dessa mudança e dessa esperança, ao ponto de o governo ter que criar um Ministério da Educação. Cadê a nossa classe? Cadê o nosso legado? Aonde nós aparecemos, nós estamos muitas vezes tão acovardados e tão afastados da vontade da mudança, nós estamos tão afastados de sonhos e de propósito, de visão de propósito,
e nós não aparecemos mais. E o que poderia ser um ministério de ensino passa a ser um ministério de educação. Aonde eu ouço relatos, não de um, duas, mais pessoas falam hoje que não é escolas públicas não, escolas particulares, tá? E esse assunto está em volta de escola, porque nós estamos vivendo isso nesses últimos tempos, mas onde escolas particulares, elas estão instruindo que os seus funcionários não chamem a atenção das crianças. Porque se chamar a atenção das crianças, vai dar ruim com os pais. Vai dar problema. E como que a gente faz? Se a esperança é que a gente trabalhe, e a gente tenha um dinheirinho a mais para pagar uma boa escola dos nossos filhos, que essa escola oriente que você não chame a atenção dos seus filhos, é isso que nós vamos deixar de legado? Como que nós vamos fechar essa conta? Se você não conversa com seu filho, se você não tem um sonho de visão, se você aí não demonstra como que seu filho, você não é um exemplo de como se submeter às lideranças, de como ser um líder na sua casa, de como você ama a mamãe e de como a mamãe submete ao filho, como que nós vamos deixar um legado? E é justamente isso que nós devemos assumir a rédea. Que agora você deve ser o primeiro a ser o exemplo. Assim como Joquebede, assim como Moisés, assim como Josué, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Imagina, irmãos, imagina que se alguém escrevesse o legado dessa igreja e serviu o povo ao Senhor todos os dias da Clarice, e serviu o povo da Igreja Batista de Garça ao Senhor todos os dias do Donizete, e serviu a Igreja Batista do Centro de Garça todos os dias daqueles irmãos que estavam lá, e depois daquela geração, e depois daquela outra geração. Qual geração nós estamos formando? Quanto que você tem amado a palavra de Deus, o quanto que você tem se demonstrado um líder, em mostrar o quanto você tem compromisso com Deus, em ler a palavra, ter um momento de oração, na sua casa, na sua família, onde começa tudo, onde começa o legado, nós tomarmos rédea das nossas vidas, assim como diz em Efésios, capítulo 6, ele diz assim no livro de Efésios, vocês sabem de cor, mas eu vou ler pela importância do texto no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E como que nós estamos cumprindo esse versículo? Onde eu já vi, pasmem, eu já vi filhos, adolescentes cristãos se apropriarem desse versículo e falar: tá vendo, pai? Não me provoque. Não me provoque, que a Bíblia diz para não provocar. Mas o que Deus está querendo dizer aqui, através de Paulo, o que Paulo está dizendo: vós, pais, não provoquei os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e a demonstração do Senhor, porque o que mais provoca um filho, o que mais provoca um neto, o que mais provoca uma classe que está prestes a assumir um legado, é justamente a falta de disciplina. Você quer ver filhos irritados, você quer ver filhos e netos irados, rebeldes, adolescentes rebeldes, filhos rebeldes? Não discipline seus filhos. Não os guie os seus filhos, não converse com os seus filhos e transfira e deixa eles para quem você quiser. É isso, pai, que irrita filho. Os filhos que mais amam os pais chamam os pais hoje papai, mamãe, até hoje. Vai lá dar um beijo no pai, não importa a idade, que fala com orgulho dos seus pais. Foram os filhos que mais foram disciplinados, foram os filhos que mais foram admoestados. Aí eles crescem e eles falam: poxa, meu pai foi um grande pai, minha
minha mãe. E muitas vezes até dá risada, dá orgulho. Oxe, meu pai batia em tal coisa, meu pai fazia isso. Fala com orgulho de um pai admoestar. Coisa mais linda, um pai disciplinar, um pai cuidar. Muitas vezes você não lembra que o seu pai, o que o seu avô te deu, mas você lembra o que o seu pai te ensinou. Você lembra o legado que o seu pai deixou para você e você carrega até hoje. Lembra? Meu pai gosta de pescar por causa do meu avô. Lembra disso? O que você gosta de fazer? O que o seu pai deixou de legado para você? O que o seu avô deixou de legado para você? O que você está deixando de legado? Qual que são os assuntos hoje das igrejas? O que nós estamos conversando? Ao invés de criar legados, ao invés de a gente trabalhar, qual que é o papo hoje das igrejas? O que a gente quer liderar? É só você vir pelas conversas. Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E o que provoca um filho é quando você não disciplina ele. Quando você não disciplina, ele se torna um filho rebelde. E quando ele crescer, ele fala, tá vendo? Pega os depoimentos, por que você se tornou um assassino? Por que você ficou isso? Por que você se tornou isso? Tive pai, tive mãe, tive isso, tive aquilo. Quebra esse ciclo. Se você não teve um pai, se você não teve uma mãe, você tem Deus que Ele te disciplina, Ele te admoesta, e muitas vezes Ele te levanta um líder, Ele te levanta um pastor, Ele te levanta um patrão, que você tem a oportunidade de agora se submeter. E se você não tem nada disso de figura, você tem a figura de Deus para ser o seu líder, e se submeta pelo menos a Ele. E esse Deus, Ele pede que você submeta as lideranças, Ele pede que as mulheres se submetam aos maridos, Ele pede que os maridos amem as esposas, e Ele pede para que você não reclame do seu patrão. Nós vamos liderar, você tem a oportunidade de liderar. Você tem uma igreja que você tem a oportunidade de liderar, você tem uma família que você tem a oportunidade de liderar, mas não provoque a geração. Não provoque a geração da sua igreja. Não provoque a geração da sua cidade. Não provoque a geração da sua família. Seja um líder ao ponto de você ter essa mente, ao ponto de você ser justo, ao ponto de o pecado te incomodar a tanto ponto que você não quer mais não pecar e quer produzir um legado da mesma mente que você tem, ao ponto de ter essa disposição, assim como Davi diz em 1 Crônicas 22:5. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de ficar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante. Você já sonhou isso do seu filho já? Você já sonhou isso do seu neto? Você já sonhou isso das crianças da sua igreja? A gente perde tempo com tanta coisa. Eu perco o que eu vou comprar, eu vou trabalhar para comprar um negócio, para viajar, levar meu filho para Disney, e eu converso e eu perco meu tempo, como que eu vou fazer isso, como que eu vou manipular, como que eu vou mudar, como que eu vou prevalecer, e a gente não tem esses sonhos. Olha só esse sonho, pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante. Você pensa isso dos seus filhos? Já parou para pensar? Você já parou para ter esse pensamento? Pois dizia Clarice, Mary Jane, Melanie e Nathaniel: meus filhos e netos ainda são moços e tenros, mas a casa que há de edificar. A Gigi, pois dizia Ana Carla: a Gigi ainda é mocinha e tenro, mas a casa que ele há de edificar. O Estevão ainda é tenro, é pequenininho, mas a casa. O meu neto, o meu senhor, a Valentina, pois dizia Nortinha e Tio Doni: a Valentina tenho, mas a casa que edificar. O Leandro é tenro, ele é jovem, ele é
é moço, mas a casa que lhe há de edificar é sobremodo magnificante para a glória de todas as terras, por isso providenciarei para ele o necessário. Você tem esse pensamento? Qual que é o tipo de conversa que a gente está tendo? Qual que é? Qual que é o tipo de conversa que as igrejas estão tendo? Essa conversa aqui? Nós estamos sonhando em criar legado? É isso que nós estamos conversando? É de legado que as nossas reuniões, que os nossos áudios, que as nossas conversas, que as nossas preocupações? Ou é o que eu vou ter? Ou é o que eu posso ter? Qual que é a nossa conversa? O que nós queremos liderar? O que nós queremos liderar? A gente só lidera o que é verdadeiro. O que não é verdadeiro não tem valor nenhum. E o que só é verdadeiro é a palavra de Deus. A única oportunidade de a gente realmente ajudar as pessoas é na palavra do Senhor. E para você viver um sonho desse, para os seus filhos, para os seus netos e para a sua igreja, é somente um coração justo, quebrantado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Pois um espírito quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. É somente esse coração. Muitas vezes, irmãos, eu tenho que orar. Deus, quebra o meu coração, pelo amor de Deus, para que eu tenha sonhos como o Senhor tem, que eu tenha um sonho de edificar um templo para essa igreja, edificar templos para essa igreja, filhos que sejam templos do Senhor, netos, crianças, que realmente que isso seja a nossa importância. E que a gente possa pensar qual é os assuntos das nossas igrejas. É esse aqui? São esses sonhos aqui que a gente tem. Dizia Salomão, meu filho, ainda moço, e a casa que há de edificar deve ser sobremodo magnificante. Irmãos, que a justiça do Senhor, a graça do Senhor esteja no seu coração, para que de alguma forma você possa deixar um legado para os seus filhos e netos e para essa igreja. Amém?